37 anos depois, Lisboa voltou a receber o Rally de Portugal e nada melhor para este regresso que a grande sala de visitas da capital, a Praça do Império. Foi ali, entre o Mosteiro dos Jerónimos e o Centro Cultural de Belém, que o público se aglomerou para ver os melhores pilotos de rally do mundo, mas também para recolher um autógrafo numa sessão muito concorrida e que antecedeu a super especial, onde os principais pilotos portugueses dividiram o protagonismo do momento com Sebastian Loeb, Peter Solberg e não só. Quando as principais estrelas arrancaram, eram perto de 50 mil os espectadores à volta do traçado. Mikko Hirvonen foi o primeiro líder do Vodafone Rally de Portugal ao rubricar o melhor tempo na especial desenhada em Belém, embora tivesse aproveitado para dar espetáculo. A condução mais eficaz de Sebastian Loeb não se refletiu no cronómetro e o francês teve de se contentar com a segunda marca a pouco mais de um segundo de Hirvonen. Com o finlandês e Loeb a protagonizarem a série mais rápida, Peter Solberg ficou com o terceiro registro numa especial marcada pelo toque de Mats Osterberg, que arrancou uma roda. Entre os 6 pilotos que escolheram o Rally de Portugal para marcar pontos para o Campeonato de Portugal de Rallys, Ricardo Moura foi o mais rápido, sendo ainda o quarto português absoluto, naquele que foi, sem dúvida, um bom arranque de prova para o piloto açoriano. Bruno Magalhães e a Peugeot Portugal regressaram ao Rally de Portugal depois de um ano de ausência e o objetivo passava por ganhar ritmo nos pisos de terra e recuperar a confiança perdida depois do acidente em Monte Carlo. Bernardo Souza fez, em Lisboa, os primeiros quilómetros competitivos com um WRC e o jovem madeirense assinou a segunda marca entre os portugueses e a 11ª em termos absolutos. Mas um dos momentos altos desta super especial foi o arranque do projeto WRC de Armindo Araújo, para já apenas com o Mini John Cooper Works, um carro ligeiramente inferior ao WRC, que a marca vai apresentar a partir de maio e que terá estreia no Rally da Sardenha. Para coroar este arranque, o bicampeão do mundo de produção ficou com o 10º tempo da geral, melhor entre os portugueses. No final, as cerca de 50 mil pessoas que estiveram em Belém não deram o tempo por mal emprego. No dia seguinte, o rally mudou-se para o Algarve e o público voltou a marcar presença em grande número, demonstrando que, aos poucos, o sul do país começa a ganhar adeptos e zonas com carisma que talvez um dia estejam ao nível de Faf ou Arganil. Bernardo Souza esteve igual a si próprio. O jovem piloto madeirense entrou com cautelas, procurando conhecer melhor a máquina que tinha nas mãos e aos poucos foi-se soltando. Rodou com regularidade entre os 10 primeiros, mas foi pena que no final do primeiro dia uma distração deitasse tudo a perder e o Ford Fiesta WRC acabasse fora de estrada. Nestas imagens, vamos poder ver a saída de estrada de Bernardo Souza na segunda passagem por Felizes, um pouco antes do local onde Chiari-Matti Latvala também bateu em 2009. Apesar das 6 cambalhotas, Souza e António Costa saíram sem problemas do Fiesta WRC. Tivemos uma falha de motor e aí, por uma momentânea distração, focámos-nos no display do carro para ver se havia de facto algum problema grave, algum alarme, desde pressão de gasolina ou a pressão de óleo,
algo que tivesse poder ver o que era no carro. De momentos distraí-me daquilo que estava a fazer, ou naquilo que me deveria estar a focar, que era na estrada. O António repetiu uma nota e vínhamos de uma zona de sexta. Tive tempo apenas de travar até terceira, quando era uma curva de segunda, e não evitei a saída de estrada e acabámos por rebolar pela montanha abaixo e danificar o carro. Espetacular foi a exibição de Armindo Araújo ao longo do primeiro dia do rally. Em tempo de estreia do Mini e mesmo sem forçar o ritmo, o piloto português rodou invariavelmente no 7º posto, posição em que terminou a etapa. O pior estava para vir no dia seguinte, quando o motor não aguentou e, depois de ter perdido rendimento ao longo do dia, acabou por ceder. Bom, nós desde ontem ao final, no último service, os técnicos da ProDrive descobriram um problema no motor, reduziram imediatamente toda a potência, ou bastante potência do Mini, pois nós partimos para as especiais sabendo que íamos ter essa falta de potência. O que é certo é que o carro começou a consumir muito óleo. A parte da manhã fomos acrescentando vários litros de óleo até chegar aqui à assistência. As coisas, quando foram analisadas aqui durante a parte da hora do almoço, estavam pior do que aquilo que nós estávamos a imaginar, e o que é certo é que quando saímos daqui e fomos na ligação para o primeiro troço da tarde, o carro começou a trabalhar em 3 cilindros. Não conseguimos melhorar isso, o carro fizemos os troços em 3 cilindros, começámos a perder muito tempo, até que no segundo troço da tarde, basicamente o motor partiu e tivemos que nos retirar da prova. Outro dos azarados do Rally de Portugal foi Ricardo Moura. Depois da vitória no Rally Torrié, o açoriano procurava garantir mais 25 pontos e esteve muito perto de o conseguir. Dominou por completo a prova até que, a 5 km do final do segundo dia, altura em que a prova acabava para o Campeonato Português de Rallys, a caixa de velocidades cedeu e Moura foi forçado a abandonar. Um fim de rally inglório para o piloto que era convidado no PWRC e tinha todas as condições de garantir o pódio no Mundial de Produção. Embora não tenha escolhido o Rally de Portugal para marcar pontos para o campeonato, nem por isso João Silva deixou de estar presente e o resultado final acabou por ser bem positivo para o jovem madeirense, que foi o terceiro melhor português na prova, mas talvez mais importante tenha sido a vitória entre os concorrentes das 2 rodas motrizes. Eduardo Veiga assinou uma exibição muito boa, coroada com o segundo lugar entre os pilotos do Campeonato Português de Rallys. No entanto, no último dia viria a abandonar devido a um furo que acabou por danificar a direção do Mitsubishi, o que veio a originar uma saída de estrada. Este percalço não ensombrou o bom resultado conseguido para o campeonato, onde agora ocupa o 3º lugar. Melhor estreia de Pedro Meireles ao volante do Mitsubishi Evo 10 era impossível. O piloto de Guimarães assumiu que não tinha capacidade de discutir a vitória com Ricardo Moura e preocupou-se em fazer o seu rally, somando quilómetros que lhe permitissem conhecer o melhor possível o carro. Todos os objetivos foram cumpridos e, no final, teve o bónus de levar para casa os 25 pontos, beneficiando do infortúnio de Moura. Foi excelente, logo na estreia de um carro novo vencermos, foi muito bom. Era um rally complicado, um rally duro, nós adotámos uma toada segura, de compromisso, sem arriscar fosse o que fosse, porque sabíamos que se acabássemos o rally à partida, o segundo lugar pelo menos era garantido. Fomos premiados com o primeiro lugar pelo azar do Ricardo, logicamente que estou contente, é a primeira vitória no CPR e penso que é um excelente início e um bom tónico para o resto do campeonato. O Rally de Portugal é uma prova em que Bruno Magalhães não tem tido sorte e os problemas de travões na manhã do primeiro dia pareciam acentuar essa tónica. No entanto, desta vez, a história foi diferente. Com os problemas resolvidos, o piloto da Peugeot Portugal pôde cumprir com os objetivos traçados, recuperar a confiança depois do acidente em Monte Carlo,
ganhar ritmo para as provas do IRC que se avizinham e que são a grande aposta da equipa, e ser o melhor classificado logo a seguir aos WRC. A juntar a tudo isto, Bruno Magalhães conseguiu ainda ser o melhor português. O dia de hoje foi o dia mais complicado, foi o dia que tivemos que gerir, não podíamos cometer qualquer tipo de erro, não podíamos chegar nem mais à frente e também dificilmente seríamos apanhados por outros concorrentes, portanto foi um ritmo de compromisso sem nenhum risco, totalmente à defesa. Depois, com o aparecimento da chuva, complicou um bocadinho porque estes pneus são bastante duros e a aderência é muito reduzida, tivemos de vir sempre com a máxima atenção, mas estamos muito satisfeitos por chegar aqui com a vitória tanto nos S2000 como sendo o melhor português, é ouro sobre azul. A festa do piloto da Peugeot no pódio no Estádio Algarve. Quem aspirasse a ganhar o campeonato era aqui que devia ter apostado. Mas enfim, logicamente os custos são outros e os tempos não estão fáceis e percebe-se o que é que acontece. Enfim, mas de qualquer maneira tivemos uma atuação ótima do Bernardo Sousa e o Armindo hoje na primeira etapa. Enquanto andaram nos lugares da frente. O Armindo teve os problemas que teve do juventude do carro, que foi pena, porque estava a fazer também a prova fabulosa, e o Bruno foi subindo gradualmente e aí está como melhor português. Mas enfim, acho que quem não apostou neste caso no Rally de Portugal fez mal, porque se houvesse muitos inscritos no campeonato, não é o caso. Quem aspirar a ser campeão nacional, se calhar ter apostado neste Rally valer a pena. O champanhe de Bruno Magalhães e Paulo Grave e a classificação dos portugueses inscritos no Campeonato de Portugal de Rallys. Martin Semerad chegou a Portugal na liderança do PWRC depois da vitória na Suécia. No entanto, o piloto checo teve alguns problemas de pneus ao longo da prova e acabou por não ir além do terceiro lugar, ainda assim uma posição que lhe permite sair do Algarve no comando do PWRC. Outro piloto que passou por alguns problemas foi Jukka Ketomaki. O finlandês sofreu bastante no primeiro dia, mas aos poucos foi recuperando e acabou também por aproveitar alguns azares alheios para chegar ao segundo lugar. Depois de 2 dias em que dominou por completo entre os concorrentes da produção, Aidan Payden apanhou um grande susto no último dia. Um braço da suspensão traseira cedeu na primeira passagem por Santana da Serra, mas a vantagem do neozelandês era de tal maneira grande que foi possível manter a vantagem e depois de reparar o carro na assistência, o final do rally voltou a ser tranquilo. A festa final de Aidan Payden e John Kennard e a classificação dos homens do PWRC. O Rally de Portugal, como diz o povo, é o melhor rally do mundo. E mais uma vez o ACP montou uma prova sem mácula. Entre os homens da frente, Petter Solberg foi o mais azarado. O norueguês acabou por ser o piloto que mais especiais ganhou, 6, mas não foi além do 6º posto, depois de no primeiro dia ter furado por 4 vezes, sendo que na derradeira especial da etapa teve mesmo 2 furos e foi forçado a abandonar.
regressando ao abrigo do Super Rally, acabou por recuperar até ao 6º lugar. Solberg ainda procurou ir buscar os 3 pontos da Power Stage, mas acabou por não conseguir bater Loeb, Latvala e Ogier nessa guerra particular. Matthew Wilson acabou por ser o melhor homem da Stobart, fruto também dos problemas de Henning Solberg e Mats Osterberg, mas infelizmente para a equipa não estava nomeado para marcar pontos. O britânico fez um rally tranquilo, sem cometer erros, mas também sem grandes rasgos. No último dia ainda chegou a sonhar com o 4º lugar devido aos problemas de Mikko Hirvonen, mas acabou por não resistir ao último ataque do homem da equipa oficial da Ford. No entanto, este acaba por ser um bom rally para Wilson, que assina em Portugal o melhor resultado da época até agora e recupera um pouco a moral para o resto do ano, depois do abandono no México. Mikko Hirvonen foi o primeiro líder do rally e acabou por ser um dos protagonistas da prova. O facto de abrir a estrada no primeiro dia a sério não intimidou o finlandês, que conseguiu fazer jogo igual com Latvala e com os 2 homens da Citroën. O facto de ser o primeiro na estrada penalizou-o no jogo tático no final do primeiro dia. Ainda assim, viu Latvala atacar e ficar com a missão de abrir a estrada na segunda etapa. Na primeira passagem pelo Vascão, um furo arruinou a sua prova e a de Sebastian Loeb, pois o homem da fora arrancou na frente do piloto da Citroën e isso fez Loeb perder algum tempo. Mas este acabou por ser o menor dos azares de Hirvonen, que viria até ao final do rally a sofrer com problemas de suspensão que não lhe permitiram ir além do 4º lugar, posição que apesar de tudo o deixa ainda na frente do campeonato, agora empatado com Loeb. Jari-Matti Latvala foi o piloto que levou até mais longe a indefinição quanto ao vencedor do rally. O finlandês arriscou sair na frente no segundo dia e estava a conseguir defender-se o melhor possível dos homens da Citroën, até que uma transmissão e um furo deitaram tudo a perder. A aposta passou a ser garantir o 3º lugar e ganhar a Power Stage. O primeiro objetivo foi conseguido e na derradeira classificativa do rally acabou por amealhar 2 pontos. Com este resultado, Latvala sai de Portugal no 3º lugar do campeonato. Sebastian Loeb jogou taticamente no final do primeiro dia para poder atacar a liderança do rally ao longo da segunda etapa, mas o tempo perdido no pó de Hirvonen deitou por terra as esperanças do francês. Sur droite sans plus Milan rasé. Sur gauche sans plus Milan pas corde légère terre. Ouvre et ferme 133 plus frein. Sur droite sans plus Milan rasé. Sur gauche sans plus Milan pas corde. Et droite ferme 140 moins rasé. Et gauche à volontaire ancienne. 100 mètres. Droite 100. Com a vitória a ser uma miragem, o heptacampeão do mundo apontou as armas para a Power Stage e foi coroado de êxito. Os 3 pontos conseguidos a fechar o rally, a juntar aos 18 do segundo lugar, permitem-lhe sair de Portugal empatado com Mikko Hirvonen na frente do campeonato. Pelo segundo ano consecutivo, Sébastien Ogier é a estrela maior do Rally de Portugal. Demonstrando uma frieza e uma confiança tremendas, abriu mão da liderança no final do primeiro dia, decidindo partir apenas no 4º posto, marcando não só os 2 fora, mas também Sebastian Loeb. Droite 120, 30 mètres. Droite 110, 110, 70 mètres, attention. Frein gauche 110, plus longtemps, qui ferme fort, 110, plus longtemps, qui ferme fort. Sur droite 100 millions. 100 millions. Droite 100 millions, pour gauche 120, plus corps de dur. 120, plus corps de dur, et droite 130 à fond, Chouvette.
Não teve depois dificuldades em controlar o ritmo da corrida e vencer pela segunda vez em Portugal. À la fin, c'est une victoire avec un petit point de bonus dans la Power Stage. Donc, c'est un week-end pas parfait, mais pas loin pour nous. En plus, pour l'équipe, on marque le maximum de points. On revient très proche de Ford au championnat. Donc, ça fait vraiment du bien. E tal como em 2010, este ano é outro Sebastián que faz a festa no Algarve. Acho que é um sucesso, de facto. É uma prova que nos enche de orgulho e que ajuda muito a promover Portugal lá fora, nos afirmar lá fora, de facto. Não há nada como inovar, introduzir novos elementos à competição e à prova, ao evento, ao fim e ao cabo. E Lisboa vem enriquecer de forma muito especial esta competição. Mas eu acho que tive a oportunidade de passear hoje e ontem aqui no interior do Algarve e também no Baixo Alentejo. É fantástico ver a prova de perto e ver a quantidade de gente nos troços. E isso vale tanto a pena como vir a Lisboa ver uma especial. E o champanhe para Sébastien Ogier e Julien Ingracia. Este ano foi talvez o melhor ano de sempre, desde que eu estou presidente do ACP. Pusemos a fasquia muito alta no que diz respeito à classificativa Lisboa, que correu maravilhosamente bem. Tivemos cerca de 47 mil pessoas. Aqui no Algarve foi um grande sucesso também. Não pode ter corrido melhor em termos desportivos. Sai desta prova 2 pilotos empatados no Campeonato do Mundo, o Irvonen e o Loeb, com 58 pontos cada um. E, portanto, acho que desportivamente o Power Stage foi uma coisa fantástica, porque foi decidido ao segundo. Não posso estar mais contente, tive imenso público, teve imensa gente, portanto não posso estar mais contente do que estou e acho que foi um grande sucesso. O pódio final com a festa dos 3 primeiros e a classificação final do Rally de Portugal. BP Ultimate patrocina o desporto automóvel.